Uma saudação a todas e todos, militantes sociais, populares, cidadãs e cidadãos da nossa querida Porto Alegre, não só presentes aqui, mas militantes por uma cidade humanizada. Então, a cada um, a todas e todos vocês, um abraço também militante. Mas saúdo especialmente o ex-prefeito João Dibe, quando eu cheguei em Porto Alegre na década de 70, ele já era prefeito. E ele me enche de esperança, ele está com 88 anos, tá? E aqui no vigor do bom combate. E eu estou apenas com 76, quer dizer que tem muito futuro pela frente. Então, em saudando o ex-prefeito João Dibe, quero saudar toda a mesa. Claro, o companheiro ex-prefeito Fortunati, que estava aqui, agora está representado pelo seu ex-vice, o vereador Melo. E, bueno, me permitam, os companheiros vereadores, deputados, né, para englobar todos nessa saudação, para mim procurar aproveitar melhor o tempo que, para mim, que não tenho poder de síntese, não é muito tempo, 15 minutos. Então, mas eu queria primeiro dizer, companheiros e companheiros, que uma cidade especial, a nossa, Porto Alegre, né, capital do estado do Rio Grande do Sul, o estado mais meridional do país, portanto, é também um ponto de referência aqui nessa área da América Latina, né? Tem muito a ver com as relações que possamos estabelecer para melhor do nosso povo aqui com, né, os povos dos países vizinhos, das cidades próximas, né, no Uruguai, na Argentina, até mesmo mais ali, Paraguai, Chile, Bolívia. Né? Bueno, então, é uma cidade importantíssima. Né? E é uma cidade que tem uma história também muito rica, né? Desde que, antes até que chegassem aqui os primeiros casais, não é, de Ilhéus. Isso aqui era um território ocupado por povos indígenas, né? E que viviam muito bem aqui nesse paraíso. Né? Então, o que representou a civilização também para estes povos? O que está introjetado também na nossa cultura, né, da existência destes povos lá atrás, no subsolo da nossa formação? Né? Os negros que também aqui produziram a riqueza, né, não só da cidade, do estado, né? E tudo isso faz parte de um pensar a cidade nas suas raízes culturais, na sua visão de integração, de vivência, de convivência entre diferentes. E Porto Alegre tem essa marca, né, de uma cidade plural, diversificada, né, que tem que conviver cada vez melhor com os diferentes, acolher bem as pessoas que vêm para cá, não só para nos visitar, mas vêm muitos até em busca de melhores condições de vida, uma vez que nós temos um desenvolvimento desigual, desparelho no país e no estado, né, onde se concentram coisas numa determinada região, em algumas cidades, e se esvazia regiões, não é? E cidades, e se incha outras. Em consequência disso, nós, Porto Alegre, né, temos populações, às vezes, desgarradas das suas origens, saudosas dos espaços onde nasceram e têm as suas referências, não é, históricas. Então, a cidade é um cadinho de coisas. Não pode ser a cidade, né, onde predomine este pensamento contra aquele.
ou este setor mais bem de vida, que se pode se articular melhor e agora pode impor a sua visão de desenvolvimento. Não. O desenvolvimento parelho, desconcentrado e participativo não é uma obra de poucos ou de alguns, o que pode ser imposta de cima para baixo, autoritariamente. Nós vivemos tempos diferentes, e é bom a gente lembrar, não é? Eu lembro que quando cheguei na prefeitura, a Frente Popular não foi só um partido, a Frente Popular, um conjunto de forças do campo democrático popular, nós tínhamos recém-saído da Constituinte, e a Constituinte tinha promulgado a Constituição de 88. Portanto, fomos o primeiro prefeito pós-Constituição de 88. E lá na Constituição, na Constituinte, houve discussões seríssimas, inclusive sobre o papel do município, que antes se falava em família federada, mas o município não estava nominalmente no texto das constituições, ou da Constituição anterior a de 88. Então, esse debate foi importante na Constituinte, o papel do município, a sua relação com os demais entes federados, Estado e União, a questão da receita, a questão das obrigações, a questão do papel dos entes federados, nenhum se sobrepondo ao outro, buscando de forma harmônica atender às necessidades da maioria da população. Então, nós fomos eleitos nesse processo, que se clareou essa coisa importante para o município resgatar sua importância, porque a cidadania é exercida no município. É ali que nós vivemos, trabalhamos, sonhamos, enterramos os nossos mortos, queremos que os nossos filhos e os nossos netos vivam bem e melhor que nós. Então, o município para nós é a nossa casa. E o município, nós temos que tratar Porto Alegre como um município. Ele tem a sua área urbana e a sua área rural. E é preciso que a área urbana e a área rural tenham uma relação e não se conflitem, e não se excluam. Então, é pensar também isto. É pensar a relação do município com os municípios vizinhos. Temos municípios que são uma espécie de, digamos, dormitório de Porto Alegre, porque as pessoas moram lá, mas trabalham aqui. E essa é uma relação que nós não temos que pensar. Como qualificar essa relação do município com a região, com os demais municípios, numa visão de desenvolvimento, desconcentrado, descentralizado, participativo, que respeite a riqueza da natureza, o meio ambiente aqui, e que possa se desenvolver, economicamente de forma viável, socialmente de forma justa e ambientalmente de forma qualificada. Então, levanto essas questões porque nós, o prefeito que me antecedeu, o querido companheiro Alceu Colares, ele foi o primeiro prefeito eleito depois de nós acabar com a ditadura. E ele teve que exercer uma administração de apenas 3 anos. Imagina. Em 3 anos, vamos usar a palavra, o pobre do companheiro Colares teve que enfrentar problemas incríveis para em 3 anos poder fazer coisas que ele não pôde fazer, evidentemente. Então, nós chegamos no governo com problemas seríssimos e não podíamos estar dizendo, não tinha que nos queixar, até porque nós peleamos por um projeto, nós fomos para o combate, para a rua, com um debate de ideias e de forma de administrar. Então, nós tínhamos que agora colocar em prática. Tínhamos defendido a discussão pública do orçamento lá na Constituinte. O orçamento não podia ser uma peça técnico-burocrática. Tem que ter, claro, tecnicidade, a burocracia é necessária, mas o orçamento é uma peça política.
trata da renda gerada por todos no município, área rural e área urbana. E essa renda não pode ser, né, malversada, mal aplicada, mal direcionada, e nem propriedade do governante, dos seus amigos, dos seus familiares, dos seus partidários. Né? Então, nós temos que ir discutir uma proposta orçamentária. Evidentemente que um governo sério, responsável, não vai para uma Assembleia dizer: nós viemos aqui para ouvir de vocês o que vocês querem que nós façamos. Isso é total irresponsabilidade, evidente. Tu já vai com a ideia porque tu discutiu uma proposta na eleição. Tu tem uma visão, mesmo que ainda incompleta, que depois, na hora de tu assumir, tu vai ver que tem mais coisas ali daquilo que tu pensava, mas tu tem uma ideia. E tu vai reunir a equipe e vai propor vai fazer uma proposta orçamentária que tem que ser debatida, no nosso entendimento, na sociedade aberta, e vai para o Poder Legislativo discutir, aperfeiçoar ou não, mas quem torna a proposta orçamentária em lei é o Poder Legislativo, no caso, a Câmara de Vereadores. Então, também tem que trabalhar essa relação importante, não é, entre os poderes, para eles funcionar no interesse público e não no interesse, não é, de quem tem maioria lá na casa, ou do governante e a sua caneta, ou as suas influências nos grupos mais bem situados economicamente, no espaço político e da cidade. Então, são, portanto, conjunturas diferentes para se administrar a coisa pública, mas nenhuma conjuntura pode ser uma ruptura com a outra. Pode ser, sim, coisas que devem continuar e outras coisas que devem ser criadas novas e outras que devem ser aperfeiçoadas. Eu acho, por exemplo, que o DEMAI não é uma política de governo ou de partido. O DEMAI é uma política de Estado. Estado. Não importa quem esteja no governo, o partido, ou quem tem a maioria. É uma política de Estado. Interessa que eles tenham continuidade no seu aperfeiçoamento e não o seu desmonte para experimentar outra coisa. É uma ferramenta, portanto, que tem uma história e tem demonstrações claras que nessa história serviu e bem a população na sua área. Deve ser aperfeiçoada, porque também a população cresce, a população tem novas exigências. A ciência e a tecnologia trazem outros elementos que também podem e devem ser aproveitados para o aperfeiçoamento e o funcionamento desta e de outras ferramentas, como a própria Carris. A Carris é uma empresa pública que já foi premiada como das melhores empresas públicas de transporte coletivo do país. Primeiro, públicas, e depois, pela Associação dos Transportadores de Transporte Coletivo, privados inclusive, ela também foi premiada com o ISO 40, a melhor empresa de transporte coletivo. Então, ela já teve condições de demonstrar que é uma empresa séria, que pode atender bem e melhor a população e trazer benefícios nisso, na área da mobilidade urbana, e garantir também uma tarifa diferenciada para a população mais carente, mais necessitada. E que os funcionários, nós tivemos ocasiões em que os funcionários da Carris trataram de recuperar ônibus velhos, enquanto nós não podíamos renovar a frota. Recuperar ônibus velhos, colocando, trabalhando intensamente na oficina, melhorando as condições com o material que tínhamos nos primeiros anos, até que pudéssemos ter políticas que possibilitaram a maior renovação de frotas
não é, que tivemos na cidade de Porto Alegre, né, por um bom período. Talvez até hoje nunca tivesse havido uma renovação de frota, né, naquela proporção. Então, a Carris exerceu um papel importantíssimo, como a gente sempre dizia, a Carris tem que ser uma espécie de laranja de amostra. Na conversação com os concessionários, tinha que dizer para nós, olha, nós temos uma empresa pública funcionando assim, assim, assado, não é? E ela está atendendo bem e queremos que atenda melhor, e esse deve ser o parâmetro para as concessionárias privadas desse serviço público. Então, ela sempre foi um bom parâmetro e eu acho que ela tem tudo para ser, né, preservada e aperfeiçoada. Essa é a questão. E, bueno, tem a relação com o funcionalismo público, tem que ser uma relação que não é a relação de patrão para empregado. Todos nós somos, né, responsáveis pela coisa pública, evidentemente com responsabilidades diferenciadas. O prefeito, a sua equipe, tem a responsabilidade, né, de ser transparente, claro, para a população de quais são as suas condições, os seus limites, né, e não é a responsabilidade do funcionário público é servir bem a cidadania e servir com gosto, né, servir como também se estivesse servindo a ele mesmo, né. Então, nós temos que criar um clima, né, que possa ter esse ambiente, né, compartilhado, não é? Responsável, né, que nós possamos todos cumprir o nosso dever, a nossa parte, e no conjunto o serviço público não é ser, não é atender melhor a população em todas as áreas, educação, saneamento, segurança. O município tem também a ver com a segurança, não como um braço armado, né, que a Constituição não coloca para a prefeitura que ela tem que ter um policial armado, né, mas pode ter um policiamento, né, que possa atender situações bem específicas. Isso tem que ser também bem discutido, né? Isso pode ser, né, uma política também que complemente ações das outras esferas, né, dos entes federados, né, Estado e União. Mas o município não pode ficar, não, sendo obrigado a executar tarefas, né, para as quais ele não tem os recursos que tem direito de ter dos retornos de impostos que são arrecadados no município, depois vão para o Estado, do Estado vão para a União e depois voltam de lá para cá, não, em perna de anão. Eu fui também ministro das cidades, me orgulho, né, de ter sido convocado para essa missão no primeiro, né, como primeiro-ministro do ministério criado pelo governo Lula. Né. Percebi que nas mais de 5.000, naquela ocasião, nas 5.496 prefeituras, a maioria delas com população inferior a 30.000 habitantes, mas também 6 grandes regiões metropolitanas onde morava mais de 75% da população em situações as mais adversas, né, onde de uma rua para outra tu, né, cai de uma realidade, né, 100% diferente da realidade do outro espaço urbano. Então, um país de enormes desigualdades, injustiças, desequilíbrios, né, e o espaço urbano carecendo de uma política, né, que atenda, né, as necessidades, né, sem patrolar direitos, né, sem impor estruturas, né, sem ser subserviente aos interesses do grande capital especulativo, a especulação imobiliária. As grandes indústrias do transporte coletivo e individual estão impondo às cidades as suas lógicas, né? E isto não é um caminho para a humanização do espaço urbano. Então, que a gente possa fazer sempre esta reflexão sobre a cidade, mas que a gente não baixe a guarda no exercício da cidadania. A cidadania não só se exerce quando se vota, e é muito importante o voto, a gente eleger e até mesmo ser eleito, né, pelo voto direto, universal e secreto, e ter partidos políticos com contornos ideológicos claros, e não partidos que sirvam de balcão de negócio, o toma lá, dá cá, o dando que se recebe, não é, da política rebaixada.
Então, tudo isso para nós serve, meus companheiros e companheiras, para uma cobrança para todos os governantes. Eu acho que não é só o atual, né? Mas talvez ele tenha mais razão de ser cobrado, pelo que eu tenho ouvido, visto e acompanhado, né? Mas nenhum cidadão, cidadã consciente pode transferir para alguém, por mais que aquela pessoa, né, tenha recebido o seu voto, tal, consciente, a responsabilidade de resolver as coisas. Nós temos que ser sujeito e não objeto da política, para a política ser transformadora. E é isso que nós temos que exigir da atual administração da nossa cidade. Portanto, boa luta.